Olá, vamos mergulhar hoje numa situação que é, no mínimo, complexa e que se está a desenrolar entre os Estados Unidos e o Irão. É um cenário a que uma fonte chamou, e muito bem, de a cerimónia da confusão. E é exatamente isso que vamos tentar decifrar. Ora, o que está no centro de tudo isto é uma contradição que salta à vista. Por um lado, o discurso é de paz, de negociações, mas por outro, as ações no terreno parecem apontar para uma direção completamente oposta. Então, como é que se juntam estas duas realidades? E aqui está essa contradição, a preto e branco. Publicamente, a mensagem da administração Trump era de vitória, quase como se a crise já tivesse passado, mas ao mesmo tempo, em silêncio, milhares de paraquedistas de elite estavam a ser enviados para a região. São duas narrativas que não podiam ser mais diferentes a acontecer em simultâneo. Isto leva-nos a pensar: será que são só mensagens contraditórias, erros de comunicação? Ou será algo mais? A teoria que ganha força é que isto é, na verdade, uma estratégia. Uma estratégia deliberada, desorientadora, feita para manter toda a gente, aliados e inimigos, na incerteza. Ok, percebermos este jogo de duas caras, temos mesmo de olhar para os dois lados da moeda. Vamos começar por aquele que parece ser o caminho para a paz e tentar perceber o quão real ele é. Portanto, do lado da diplomacia, as coisas parecem estar a mexer. Há um plano detalhado, com 15 pontos, que foi entregue através do Paquistão, com exigências e ofertas muito específicas. No fundo, estas exigências americanas para baixar a tensão podem ser resumidas em 3 pontos-chave. Primeiro, o desmantelamento nuclear total. Segundo, garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. E terceiro, parar de financiar milícias por toda a região. Mas a resposta do Irão, bem, não deixa qualquer margem para dúvidas. A resposta oficial foi uma rejeição absoluta e total de qualquer negociação. Basicamente, fecharam a porta à diplomacia de uma forma bastante clara. E é aqui que a história muda. Enquanto os diplomatas falam, os militares agem. E a escala desta mobilização não é nada simbólica. É bem real e significativa. Isto não é só para mostrar força. Estamos a falar de uma mobilização em massa com o nome de código Operação Fúria Épica. Dezenas de milhares de soldados e um alvo estratégico muito bem definido, a ilha de Karg, o coração da indústria petrolífera iraniana. O que esta linha do tempo nos mostra é a velocidade a que tudo isto pode escalar. A 82ª Divisão Aerotransportada pode estar em qualquer parte do mundo em 18 horas. E, curiosamente, parece haver janelas de oportunidade para agir que são ditadas pelo fecho e abertura dos mercados financeiros. Perante toda esta tensão, seria de esperar que os mercados financeiros estivessem em pânico total, certo? Mas a reação tem sido peculiar, quase desafia a lógica do que seria esperado. Reparem bem nisto. Apesar dos tambores da guerra, o preço do petróleo caiu. No entanto, o VIX, que é conhecido como o índice do medo do mercado, subiu. Isto diz-nos que, por baixo de uma aparente calma, há uma incerteza muito grande. O que nos leva a uma pergunta fundamental sobre a psicologia de mercado nos dias de hoje. Por que os investidores parecem estar a ignorar os movimentos de tropas e a dar mais importância às palavras de paz, mesmo quando tudo parece contraditório? A resposta pode estar num princípio da psicologia muito conhecido: o viés de confirmação. Basicamente, todos nós temos a tendência para dar mais atenção à informação que confirma aquilo em que já queremos acreditar. E neste caso, os investidores querem acreditar que a guerra vai acabar. É uma pergunta que muitos analistas, como o Paul Donovan, da UBS, estão a fazer em voz alta. Eles olham para os mercados a reagir a rumores de paz sem fundamento e perguntam-se como é possível ignorar as evidências em contrário. Mas para percebermos a dinâmica toda, incluindo a reação do mercado, temos de alargar o nosso campo de visão. Esta crise não está a acontecer isolada, faz parte de uma mudança muito maior na ordem mundial. Nas últimas 2 décadas, as placas tectónicas da economia global mudaram de forma radical. A cota da Europa na economia mundial caiu quase para metade, enquanto a da China explodiu. Isto altera por completo o equilíbrio de poder. E claro, esta mudança económica está a criar fendas geopolíticas. Alianças antigas, como a NATO, estão a ser postas à prova e novas competições globais estão a aquecer, como uma nova corrida ao espaço, desta vez entre os Estados Unidos e a China. Tudo isto leva-nos a uma última questão, e talvez a mais importante de todas. E se a maior história aqui não for a ameaça de guerra com o Irão? E se essa ameaça for apenas uma cortina de fumo para esconder um problema interno muito maior? De acordo com uma análise da revista Fortune, que se baseia nos próprios dados do Tesouro americano, os números oficiais não contam a história completa. A conclusão é chocante. Os Estados Unidos podem estar numa situação de insolvência técnica disfarçada. A dívida que é declarada já é um número astronómico, mas o verdadeiro problema aparece quando se somam as promessas futuras,
Coisas como a segurança social e os serviços de saúde para as quais não há dinheiro guardado. Aí, o cenário fica muito, muito mais negro. O valor real, quando se contabiliza tudo, é quase impossível de imaginar. Uma dívida nacional total de 136 bilhões de dólares. Isto é 500 vezes o valor de toda a economia americana. Para se ter uma ideia da escala disto, o país teria que trabalhar durante 5 anos seguidos sem gastar um único cêntimo e mais nada só para pagar esta dívida. A dimensão do desafio é avassaladora. E isto deixa-nos com um último pensamento, que é bastante provocador. Será que toda esta cerimónia da confusão com o Irão é, na verdade, uma distração bem montada para desviar as atenções de uma tempestade financeira que se forma em casa? Fica a pergunta: qual é a verdadeira crise que devíamos estar a acompanhar?